da terra, terrena, mas era fazer a obra de Deus. E raramente a gente vê isso hoje em dia, né? Mas que nós possamos ser assim. Que aquilo que nos alimenta seja fazer a obra do Senhor, a vontade dele. Por isso que eu admiro tanto Paulo. Esses dias eu até estava brincando com os jovens da igreja, dizendo isso, que se fosse para ser algum homem do Novo Testamento, com certeza eu gostaria de ser Paulo. Por tudo, mesmo ele tendo sido aquilo que ele foi, mas Paulo, ele mostrava isso. Nos versículos que ele escreveu, ele mostrava isso. Que ele não tinha a vida dele preciosa para ele. Tem um versículo que fala que Paulo ele foi pregar em um lugar e o Espírito Santo disse para ele que lá teria prisões e muitas outras coisas ruins, mas ele disse que ainda assim ele iria, porque a vida dele era preciosa para ele somente se fosse para fazer a vontade de Deus, para completar a carreira que Deus tinha chamado ele para fazer. E eu acho isso lindo. Quando a nossa vida não é mais nossa, é você olhar para Deus e dizer assim: Deus, não importa o que aconteça na minha vida, eu quero te servir. Eu estou aqui. Tem um louvor que diz que ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Aleluia! Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia! Então, que seja precioso para nós sofrer com Jesus, sofrer por Ele. Porque às vezes a gente sofre perseguição, calúnia, porque estamos servindo a Ele, né? E quem não ama Jesus também não tem como nos amar. Porque se for assim, alguma coisa tem de errado, né? Se alguém ama Deus e não nos ama, então pera aí, né? Então é lindo a gente viver isso, como Paulo. É dizer: Deus, eu estou aqui. Não importa as aflições que eu vou passar. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. O irmão falou aqui. Mas ele nos disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Tenha bom ânimo, porque eu estou com você. E eu quero te dizer essa tarde que se Jesus ele começou a boa obra em você, ele vai completar. Glória a Deus. Eu não sei quando, eu não sei como, mas ele vai completar. Se ele lhe chamou para um propósito, ele vai estar com você para lhe ajudar. O Espírito Santo ele vai te erguer, ele vai te levantar para você viver isso, para você fazer a obra de Deus. Então, assim como Jesus, é isso que nós temos que ser. É assim, dessa forma. É ter como nosso alimento, como precioso para nós, viver para Cristo todos os dias da nossa vida. Eu acho lindo porque Jesus ele venceu a tentação no deserto exatamente assim, tendo certeza e convicção de quem ele era. O diabo ele vai questionar Jesus: se você é realmente filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Porque ele viu que Jesus, ele como homem carnal, estava com fome. Mas eu acho lindo porque Jesus ele não fez aquilo. Porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que era filho de Deus. Então assim que nós temos que ter essa consciência. Sabe como é que a gente vence a tentação? Entendendo que nós somos filhos de Deus. Então, como filha de Deus, eu não posso ceder à tentação do diabo. Porque eu sou filha de Deus. Porque eu nasci para ser filha dele, para andar na verdade dele. Então, eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir o diabo e a Deus ao mesmo tempo. Eu preciso escolher um dos dois. Se eu escolho Deus, automaticamente eu rejeito o mal. Então, eu não vou fazer a vontade do mal, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, não sei, talvez você tenha vivido problemas, situações como todos nós vivemos. Cada um com os seus, né? Nas áreas, cada um com a sua área de problema. Mas que eu e você possa ter essa consciência. Jesus está conosco. Amém? A Bíblia vai dizer que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, Ele está comigo e está com você. Não importa a aflição que você passe. A Bíblia diz que Paulo, ele falou que ele aprendeu a se alegrar, né, mesmo se ele tivesse na abundância ou na escassez. Porque ele falou assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode viver tudo o que for, mas tem alguém que está te fortalecendo. Você pode viver a aflição, mas não esquecendo que Deus está te fortalecendo. Quando a gente tem consciência que Deus é a nossa força, que quem nos fortalece é Ele, nós entendemos que não importa se a gente vai passar por problema, situação, tristeza, aflição,
Ele vai estar conosco. Glória a Deus. Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então a palavra de Deus não é só para ser lida, mas é para crer. É crer em tudo que a gente lê aqui. É crer. É abrir o versículo, ler e confiar naquilo que a gente está lendo. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Salmo 121 vai dizer que o nosso socorro vem dele. Né? Davi ele vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele questiona, ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Mas no próximo versículo ele vai responder a própria pergunta dele. Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Deus ele não depende de como o mundo está. Ele não depende de crise. Ele não está nisso. Quando Ele quer fazer por mim, por você, Ele faz. Quando Ele quer usar eu, você, Ele faz. Ele usa. Independente de como o mundo está, independente de qualquer perseguição a nós, Ele nos usa. Quando Ele quer nos honrar, Ele nos honra. Independente da crise que está no mundo. Quando Deus Ele quer fazer, Ele se levanta e faz. E Isaías 43:13 vai dizer que, agindo Ele, ninguém pode impedir. Né? Quem é que vai pedir? Quem é o doido, né? Aleluia! Que vai entrar na frente de Deus para dizer assim: não faça por esse bichinho, não. Faça por ela, não. Quem é doido de falar isso? Ninguém manda em Deus. Pelo contrário, é Ele que manda em nós. Né? Não é a gente que manda nele. Deus ele não vai deixar de fazer na sua vida só porque alguém não quer. Porque alguém questiona, porque alguém duvida. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Amém? E essa foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração. Então, viva Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre você e você vai ser usado. Que você seja usado, que você seja usado aonde quer que você vá. Com qualquer pessoa. É ser cheio do Espírito Santo. Né? Não tem como a gente fazer sem ser cheio. Então, não tem como ser cheio sem buscar. Então, que nós possamos buscar a Deus. Ser cheios de Deus e levar outras pessoas a serem cheias dele também. Né? Jesus ele foi ao céu, mas ele nos deixou uma ordem. É como eu disse aqui: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é só a gente viver a salvação, mas é levar outras pessoas a serem salvas também. Amém? Amém. Então eu já agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa você encerrar. Eu encerrar aí que eu dou a bênção aí. Eu quero somente, irmãos, agradecer, né, a irmã Júlia, ao irmão Adeus que está nos visitando nesta tarde e aos de casa também. E quero, não sei se o pai está sabendo, eu não sei se o pai